Obrigado, viu, Rafa? Nossa querida Piracicaba. Eu volto aqui com a doutora Josiane, nossa psicóloga, que participa às quintas-feiras do programa Cidade Total. Doutora Josiane, o tema que nós vamos tratar hoje aqui no programa Cidade Total é sobre suicídio. Isso. Né? Então, eu gostaria que a senhora fizesse aí uma abertura desse tema, que é tão complexo e que mexe, na verdade, com a intimidade do ser humano, que passa e vive situações para chegar ao ponto de tirar a sua própria vida, que é a coisa mais linda e mais preciosa que nós temos. O tema de suicídio, Marcelo, antes de mais nada, é um tema pouco conversado. Ninguém gosta muito de conversar sobre isso, e quando a gente vai assim na mídia também levar um assunto desse, há uma preocupação mesmo de todo mundo. Eu já passei por várias experiências assim, quando vou falar sobre suicídio, por ser um tema não muito conversado. Agora, o que é muito interessante é que para que a gente possa prevenir o suicídio, ajudar que uma pessoa não se suicida, a gente precisa conversar sobre o suicídio. Então, conversar é uma forma da gente prevenir. Não só conversar como a gente conversa aqui, mas conversar em casa também, especialmente se alguém está desconfiado, se algum membro da família está com ideia suicida. É um tabu, né, a ser quebrado. Aliás, como é tabu em todos os assuntos que se relacionam, muitas vezes... Eu vejo, por exemplo, famílias ainda em tabus para falar sobre sexualidade com os filhos. É um tema, inclusive, que uma hora a gente vai estar trazendo aqui no programa Cidade Total. São temas difíceis, você colocou muito bem nessa abertura, porque às vezes é tão difícil se falar sobre alguma situação, até mesmo na mídia, para explorar um assunto, um tema como esse, que às vezes é muito uma questão íntima, particular, mas eu concordo com você, a gente precisa tocar mesmo em assuntos, conversar a respeito de tudo, né, de cara aberta, olho no olho com o cidadão e procurar mostrar a ele que, por exemplo, no Brasil, a gente ouve muitos casos, constantemente, casos e mais casos. Você acredita, doutora Jorge, que nós temos hoje um alto índice no nosso país de pessoas que cometem o suicídio? No Brasil, são 24 casos por dia, ou seja, um caso por hora. Essa contagem é por baixo porque estima-se que mais 20 casos, fora esses 24, também são de suicídio, mas nem todos eles são divulgados, ou por conta da família ter receio ou ter constrangimento de divulgar, ou por conta de seguro de vida, que quem se suicida não tem o seguro de vida, então isso não é divulgado. Por vários motivos religiosos, tem religião que não enterra junto com os outros mortos, quem pratica o suicídio. Então, tem muita questão envolvendo que gera um constrangimento, às vezes, da família divulgar. Então, se a gente considerar, são mais de 40 casos, né, por dia. E no mundo também um dado que me surpreende muito, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Se a gente pensar a cada 40 segundos, é muita gente tirando a própria vida. Então, a gente tem que conversar. E eu penso, Marcelo, que nem nós estávamos falando agora há pouco, né? Tem problemas grandes no nosso país de ordem social. Agora, tem problemas que são do ambiente familiar e que depende muito de cada um da família ter uma atitude ativa de conversar sobre o assunto e de cuidar disso dentro da família. O que eu vejo muito é que dentro das famílias as pessoas se abstêm de conversar e de tocar, né? Como você mesmo falou, é um tabu, às vezes a pessoa acha que se falar pode piorar, mas não, nós precisamos conversar. Quando a gente conversa, a gente pode ajudar a pessoa a não ir até o ato do suicídio, né? Que o suicídio, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o ato contra a própria vida, a pessoa consciente, sabendo que aquilo vai ocasionar a morte. Marcelo, o terceiro caso na ordem, né, dos crimes no país de mortes assim violenta, ele está no 3º grau, só perdendo para homicídio e acidentes de trânsito. Mas ele está em 3º grau, quer dizer, é muito preocupante para a gente pensar que no nosso país a gente tem esse dado alarmante. E segundo os especialistas que trabalham só com suicídio, eu encontrei com uma pessoa que é um colega que trabalha só com esse tema, o prognóstico dele, a perspectiva dele para o nosso país não é boa, porque ele refere, e eu concordo com isso, que o ambiente do país, se ele está de uma certa forma boa, pode segurar um pouco a pessoa que está pensando em suicídio. Agora, se o ambiente está começando a ficar mais caótico, isso pode contribuir, inclusive, para que a pessoa cometa o ato. Desemprego,
vários outros problemas sociais que pode fazer com que a pessoa seja fortalecida na ideia dela. Então, o nosso país, a gente precisa, né, sempre estar pensando o que a gente pode fazer para modificar o caminho dele, né, para que a gente possa voltar, retomar e melhorar muitas questões aqui no nosso país, porque isso também é um elemento que contribui, né, para o aumento dos casos de suicídio. O que a gente sempre procura aqui no bate-papo com a doutora Josiane é trazer os temas para que servem de uma análise, uma reflexão às famílias em especial. E o que sempre a doutora Josiane, eu percebo que ela toca muito no assunto aqui, mexe bastante com a questão da família. Quando se fala, por exemplo, de suicídio, doutora Josiane, a impressão que eu tenho é que a família nessa hora, por exemplo, é comum, né? Ah, não, tá fazendo isso para chamar atenção. Ah, isso daí é frescura. E aí não vai, a família não vai muitas vezes virando as costas para uma situação, quando de repente a pessoa está... É um pedido de socorro, às vezes nem é que ela quer realmente tirar a sua própria vida, mas é um pedido de socorro que algo está acontecendo de errado ali, que ela precisa de um acompanhamento. E aquele ditado assim, que quando muito fala, né, é sinal de que não vai fazer, isso é um ditado errado. Porque quando a pessoa fala, tem que se preocupar muito, porque ela pode realmente estar pensando em cometer o ato sim. Então, quando a família nega, pode ser por medo daquela situação, por dificuldade de lidar com aquela situação e acaba negando. Só que quando percebe algum comportamento diferente ou percebe que a pessoa está falando sobre esse assunto, é importante conversar, é importante entender o que está acontecendo e conforme for procurar um atendimento psicológico para a família e para aquela pessoa. Então, qualquer sinal diferente na família, a família tem que se atentar, porque às vezes, Marcelo, até é necessário medicamento para aquela pessoa, porque às vezes ele está entrando num quadro psicopatológico e no sofrimento daquela doença, ele quer se livrar daquelas angústias e pensa em cometer um ato de suicídio. Uma coisa só que eu quero deixar claro, que é normal às vezes a gente pensar nesse assunto quando a gente está passando por algum problema na vida muito difícil. Eu ouço muito isso no consultório, eu já pensei em tirar minha vida. Mas o pensar em tirar a vida, né, no sentido assim de aliviar, mas depois retoma e o pensamento se vai, isso é até natural acontecer porque a pessoa quer ficar livre da angústia. Agora, quem tem um pensamento, uma ideia suicida, aquilo fica todo dia fazendo um sinal na mente dele. Então, todo dia ele fica pensando sobre isso e fica alimentando isso até que realmente vai e comete o ato. E daí, Marcelo, uma coisa que eu achei muito interessante também. Existem pessoas que tentam se matar e não se matam. Elas passam pelo que a gente chama de EQM, que é a experiência de quase morte. Esses casos, quando são atendidos por profissionais, é muito curioso isso. Eles relatam, muitos deles, que quando lembram que tentaram cometer o suicídio, eles ficam com medo. E eles têm medo de cair numa nova tentação de realizar novamente esse ato. Então, nem sempre as pessoas que se matam, elas estão, nem sempre não, nunca, elas estão fazendo uma escolha. É puro desespero. E quando elas voltam, quando acontece de voltar, né, elas dizem que tem medo desse momento e medo de fazer isso novamente. Doutora Josiane, até uma palavrinha aí muito na moda ultimamente, que é a palavrinha depressão, né? Até que ponto uma depressão pode chegar num grau, qual a distância de se iniciar uma depressão? A depressão já é um sinal de alerta para de repente chegar num momento como esse, num estágio como esse, da pessoa querer tirar a própria vida? Tanto a depressão como todas as outras psicopatologias, todas elas têm graus. E o grau ele pode ir aumentando se não for tratado. E quando a pessoa está num grau assim elevado e ela fica com muita angústia, com muita agonia, ela pensa em suicídio, porque o suicídio é uma tentativa de alívio. E como ela vai tentando na vida algum outro tipo de alívio, porque às vezes as pessoas tentam outros tipos de alívio e não conseguem, elas ficam com aquela ideia ainda muito viva, né? Então, quando a pessoa se percebe numa agonia, quando ela se percebe desesperançosa, quando ela percebe que a vida não tem muito sentido, ela precisa parar e pensar, isso que eu estou sentindo está errado, eu estou doente, isso é uma doença, porque a nossa natureza... E é legal que a pessoa tenha essa reflexão, né?
Quer dizer, é o primeiro passo para ela buscar uma libertação disso tudo, não é isso? Exatamente. Quando ela começa, poxa, não tem algo que não está... Assim como em outro nosso organismo todo, né? Uma dorzinha que você sente, uma dor de cabeça, uma dor de ouvido. Opa, tem alguma coisa aqui que não está legal, né? Marcelo, então a pessoa exatamente. tem que ter, eu acho que ela tem que ter um toque. Eu acho que é isso que é a importância do nosso bate-papo hoje aqui com a doutora Josiane. É exatamente isso, é despertar nas pessoas e falar, puxa vida, eu preciso de ajuda, me deu algum sinal, alguma coisa não está legal, e procurar ajuda. Né, exatamente, porque tem pessoas que acham que ela está sofrendo, que isso é um karma, um destino, e ela acha que é um azar, que a vida do outro é melhor e a dela não. É uma coisa muito importante, todos nós nascemos com potencial para o amadurecimento e para ser feliz, e todos nós, a nossa natureza humana é para a gente estar bem. Se isso não está acontecendo é porque alguma coisa está errada, a pessoa está doente, e é isso mesmo que você falou, ela tem que se perceber e procurar ajuda, porque daí ela precisa sair desse trilho onde ela está e voltar no centro dela e encontrar consigo mesma, encontrar esse sentimento integrado, feliz, que a nossa natureza, ela caminha para isso. Quando isso não está acontecendo, não pense assim, a minha vida é porque eu nasci num ambiente assim, por isso que eu sou assim, estou destinada a ser assim. Não, pense que alguma coisa está errada e tem que ser cuidado. Eu gostaria até que de repente você, lógico, né, nós vamos preservar os nomes aqui, isso é claro, mas de repente desse alguns exemplos de pessoas que chegaram numa situação lá no consultório, doutor, olha, já passou isso na minha cabeça, ou eu já tentei tirar minha própria vida, mas que tiveram um desfecho feliz, uma história feliz e mudaram totalmente a sua linha, o seu percurso de vida e o seu raciocínio, doutora. A senhora já se deparou com casos assim? Sim, e a questão da abordagem que eu trabalho, que é uma abordagem que eu acho que atinge muito esses casos, que é a abordagem winnicottiana, que é um autor que ele trabalha muito com pacientes regredidos, ansiosos, angustiados. Ele fala assim que a gente entra, às vezes, em agonia impensável. Essas pessoas, geralmente, elas não têm um lugar para que elas tenham um sossego, nem em casa, nem dentro delas. No consultório acontece uma coisa muito interessante. O ambiente do consultório passa a ser um lugar onde a pessoa pode voltar e ela sabe que pode contar com a gente. Esse tipo de setting, esse tipo de situação que o campo psicanalítico oferece, consegue conter muito da ansiedade dessa pessoa. Porque imagina o que é, Marcelo, a gente está angustiado e não ter com quem contar, não tem para onde ir e nem dentro de si encontra uma paz. O ambiente, não só em casos que a pessoa está com a ideia, em casos de pessoas que já tentaram se matar e não se mataram, o ambiente, ele ajuda muito e saber que pode contar com a gente. É esse tipo de situação. Depois, lógico que a gente trabalha os aspectos da doença daquela pessoa, a pessoa não pensa mais depois em ideias, não tem mais ideias suicidas. Inclusive, esses casos de experiência quase morte, quando vão para o atendimento, não tem nenhuma reincidência, porque eles se sentem amparados e começam a se integrar e eles saem desse campo do suicídio e entram no campo da integração, da vida. E aí a gente fica muito contente que o trabalho psicanalítico ele pode realmente ajudar. É um trabalho sério e a gente pode procurar ajuda quando ocorre esse problema consigo próprio ou com alguém da família, né, Marcelo? Doutora Josiane, até que ponto a situação de uma pessoa ter uma mente vazia, não procurar fazer aquilo que gosta, né? Eu vejo pessoas às vezes reclamando, e aí a gente não é da área, mas eu falo para meu filho, vai procurar alguma coisa para fazer que você gosta, que te dê prazer, que te dê alegria. Não sei, de repente o cara fala assim, eu gosto de sair para pescar, isso me dá uma paz, né? Outro gosta de ir no shopping, as mulheres adoram inclusive, né? Gosta de ir no shopping, quer gastar, tem condição, amém, vai lá gastar. Então assim, de repente não falta um pouco para as pessoas, porque a gente está vivendo uma busca hoje, nessa situação, acho que até um outro tema também, a mulher precisa sair para o trabalho hoje, o marido precisa sair para o trabalho, todo mundo nessa loucura desenfreada, celular que a gente não se desgruda todo instante, né? Aquela coisa de sempre estar antenado, ligado, a busca pelo dinheiro, a busca pelo sustento. Ufa, tem hora que a gente não precisa, caramba, deixa eu tirar um pouquinho de fazer alguma coisa que eu gosto para mim mesmo, não é isso?
Sim, Marcelo. E a gente só consegue fazer algo que a gente gosta quando a gente tem a criatividade, porque é a criatividade que nos dá a ideia, que nos faz a gente se identificar com aquilo que a gente gosta. E a criatividade é um elemento muito importante do psiquismo, que ela ocorre quando a gente está num momento de integração com a gente, quando a gente tem a capacidade de ficar sozinho com a gente mesmo e a gente não se desespera. O que eu vejo muito hoje, Marcelo, as pessoas não conseguem ficar com elas mesmas. Tanto que o WhatsApp é muito isso, né? É um sentimento de estar sempre junto com alguém. Quando a gente consegue ter uma integração, a gente tem uma capacidade de ficar sozinho e visitar o nosso mundo interno e encontrar a paz dentro da gente. E quando a gente está dessa forma, a gente tem criatividade e a gente consegue... Vem ideias do que a gente pode fazer, que aquilo é agradável para a gente. Porque tudo que a gente faz tem que ser bom. Quando você me convidou para vir no programa, eu vim com o maior prazer, porque eu gosto, porque é bom para mim ter esse momento de experiência aqui com você, com o público. Isso a gente vai encontrando dentro da gente o que faz bem para a gente. Mas a gente precisa ter essa integração. E tem muita gente que está muito espalhado. Parece assim que todas as partes da pessoa está cada uma num canto. A gente tem que recolher tudo, juntar e que ela possa se sentir ela dentro de um corpo, ocupando um corpo, integrada com ela. Daí ela vai conseguir, Marcelo, descobrir o que realmente ela gosta. Tem gente, Marcelo, que nem consegue perceber se está frio ou se está calor. Às vezes está muito quente, a pessoa vem de blusa no consultório. Tem dia que está frio, a pessoa vem de camiseta cavada. Não consegue nem perceber se está com frio ou se está com calor. Então, alguma coisa está errada aí, Eu vou te fazer uma pergunta. Eu tive um amigo, ele é pastor evangélico e também é da área da psicologia, psicólogo e pastor evangélico. E hoje a gente vê aí, né, até muitos pastores, líderes de igrejas que são psicólogos. Dá para caminhar junto a igreja, a religião, no caso, e a psicologia? Elas podem caminharem juntas para o bem, para a felicidade total do ser humano? Marcelo, a gente é dividido em corpo, em alma, em espírito, e ainda tem um outro campo entre a alma, que é o psiquismo, e o espírito, que é o campo suprapsíquico. Então, a gente tem todas essas camadas. A nossa questão espiritual, ela tem que ser cuidada também. A nossa parte psicológica tem que ser cuidada. E existe um campo entre também a emoção e o espiritual, que é o campo suprapsíquico, que a psicologia entende como um campo da energia. Quando a gente entra no ambiente, sente que o ambiente está pesado. Esse campo, né, que nos liga, que é o campo suprapsíquico, também faz parte da gente. E assim como o corpo, né, que é o mais fácil de entender, que é quando a gente está doente, a gente vai ao médico, né, cuidar do corpo. Todos esses pontos, eles precisam ser cuidados. Então, uma pessoa que está cuidando, Marcelo, pense, da parte espiritual, que está cuidando da parte da energia, né, dessa coisa que interliga a gente com todos, a parte psíquica, e está cuidando do corpo, ela está integrada. Agora, tem gente que nem sequer percebe que tem corpo, que é aquilo que eu te falei, né? Não percebe se está com sede ou com fome. Você já comeu hoje? Deixa eu ver se eu comi ou não. Nem consegue perceber o corpo. Então, nós temos que cuidar. E existem profissionais, que nem você está dizendo, tem pastores, existem padres, existem vários profissionais do campo espiritual que ajudam. São diversas áreas que podem caminhar juntas e que cada uma precisa de um tratamento. Na verdade, deve caminhar junto, porque nós precisamos cuidar e ter saúde em todas essas áreas da nossa vida. É muito importante isso, que a gente se atente e cada vez que a gente busca ajuda, a gente vai se conhecendo, se entendendo, se integrando, se sentindo mais feliz. E isso faz a gente querer estar nesse mundo, não só pela experiência de estar, mas pela vontade de contribuir também com as pessoas, para que elas sintam também isso. Porque os nossos amigos, nossos irmãos, somos da mesma natureza humana, né, Marcelo? A gente também quer que eles possam sentir isso. E isso é possível porque nós temos potencial para se sentir assim. Então, é por isso até que eu gosto muito de vir aqui, porque quem sabe, quem nos ouve, fala, não, eu vou buscar. E começa por um caminho e daí sai da ideia suicida. É muito possível isso, sair da ideia suicida e conseguir se conectar com a vida. E só ter um dia uma lembrança, nossa, eu pensei muito um tempo na minha vida em me matar, mas hoje eu não penso mais. Isso é muito importante. E tem uma vida completa de realizações, alegria, é isso que a gente busca sempre com as pessoas. Porque está cuidando, né? Está cuidando de si mesmo, né? Olha aí, hoje o nosso bate-papo foi um tanto, como a doutora Josiane iniciou aqui, né? Aliás, o programa todo foi bastante difícil, porque o tema do dia foi pesado, agora também a questão do suicídio. Mas a gente não tem dificuldade nenhuma, eu falei para a doutora Josiane, e a gente até conversou sobre isso, falei, olha,
mídia normalmente tem um pouco de receio de trazer esse tema do suicídio, né? Hoje, os repórteres policiais da nossa área sequer divulgam o nome da vítima, que eu acho até que é justo isso, porque é uma coisa, entendemos que é uma coisa muito particular, muito íntima de cada um. E eu falei para ela, a gente não tem problema nenhum em conversar sobre nada no programa Cidade Total, mas é com essa ideia de ajudar as pessoas, né? De repente dar aí você que está passando por alguma situação, nem que não seja o suicídio, mas uma depressão, né? Procure ajuda, né? Reverta a situação. Tem uma frase, um pensamento que eu gosto muito: sacode a poeira e dá a volta por cima. É isso mesmo que a gente tem que fazer em todas as ocasiões da nossa vida, seja ela psicológica, espiritual, para a gente seguir aí um passo, uma vida cada vez mais plena de realizações e uma vida muito mais feliz. Tá certo, doutora José? Tá certo, Marcelo. Obrigada. Obrigado, viu, pela sua participação. A gente volta, né, produção? Não temos mais tempo. Terminamos por aqui o programa Cidade Total, desejando a todos aí uma excelente quinta-feira. Amanhã estaremos de volta aqui com mais um Cidade Total na TV Todo Dia. Tchau, tchau.